Você acompanhou durante toda a semana a série de reportagens Brigando com a Balança, né? Mostramos o exemplo de várias pessoas que alcançaram o objetivo e hoje estão de muito bem com o corpo. Só que esse assunto incomoda muita gente, já que quase 60% dos brasileiros estão acima do peso. Isso te incomoda também? Agora é hora de tirar as dúvidas e te ajudar a sair dessa estatística. Aqui comigo está a nutricionista Paola Guerra. Paola, obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia. Agradeço. Muito bom dia para você. Primeira coisa, sobrepeso e obesidade. Qual que é a diferença dessas duas situações? A gente faz um cálculozinho no consultório, que é o índice de massa corpórea. Então, esse índice de massa corpórea, quando ele está acima de 24,9 até 29,9, isso quer dizer que o paciente está com sobrepeso. Acima de 29,9, ele tem uma obesidade. Tá? Daí a obesidade ela é dividida em grau 1, grau 2, obesidade mórbida, e a gente tem as super obesidades, né? Que são os pacientes com índice de massa corpórea bem mais altos. Acima de 40, o paciente já é obeso mórbido, quando ele entra nesse parâmetro, que já é uma grande obesidade, que daí já tem indicação para alguns outros tratamentos além da dieta, porque é muito peso para se perder. Tá. Você falou aí de números técnicos, agora, né, para o telespectador que não entende bem o que significa esse 49,9, esse 24, por exemplo, a pessoa pesa 70 quilos, a partir desse peso, quando é que ela tem um sobrepeso? Se o peso ideal dela é 60 quilos, ela pode se considerar com sobrepeso a partir de quantos quilos? Então, aí você tem que fazer o cálculo do peso dividido pela altura ao quadrado e entra nesses parâmetros. E também tem a circunferência de cintura, que a gente também faz esse parâmetro de avaliação no consultório. E outra coisa que a gente pode se levar em consideração também é o percentual de gordura, porque às vezes um paciente que tem muito músculo, ele tem um índice de massa corpórea que entra dentro do 27, 28, já seria um sobrepeso, que é a classificação pela Organização Mundial de Saúde, porém ele tem muito músculo. Então, assim, o peso, a forma como o peso está distribuído no corpo da pessoa é muito importante, porque às vezes você tem mais músculo e menos gordura. Muita gente que está acima do peso, né? Eu vou fazer aqui uma dieta por conta própria e vou reduzir muito a minha alimentação ou em um determinado, um horário do dia, por exemplo, ou no café, ou no jantar, ou até mesmo no almoço, reduz drasticamente ou acaba pulando uma das refeições. Aliás, isso não é correto, né? O que traz de prejuízo para o organismo esse tipo de prática que é muito comum? Isso. Na minha prática clínica, eu costumo falar o seguinte para os meus pacientes. O que acontece? Os pacientes que têm mais gordura localizada são os pacientes que fazem menos refeições. São aqueles pacientes que só almoçam e jantam, são aqueles pacientes que fazem só café da manhã, almoço e jantar. O seu corpo ele precisa de energia fracionada, então você precisa sinalizar que chegou energia, até para que ele continue mantendo o seu metabolismo ativo para que você consiga emagrecer. Tá? Se você não se alimenta, automaticamente ele armazena como reserva, tá? Para poupar o seu corpo desses períodos de jejum prolongado. Então, o jejum prolongado, definitivamente, ele traz inúmeros malefícios ao paciente. E o que o paciente mais sente, no caso, inicialmente, imediato, é aquela gordurinha localizada, tá? A gente vai continuar aqui com a doutora Paola e a gente pediu, né, que as pessoas mandassem fotos do antes e depois, né, de quem fez uma cirurgia bariátrica ou quem emagreceu com dieta. E ontem a gente exibiu uma foto falando que era o Diostecan, mas não era, a gente exibiu uma foto errada. Hoje a gente vai mostrar a foto do Diostecan Rocha, que fez gastroplastia, a gente vai ver aqui no telão, olha só, e está fazendo muita atividade física. Ele diz que chegou a pesar 140 quilos e hoje está com 94. A gente agradece o Diostecan que participou aqui com a gente, mostrando o exemplo de superação dele e aproveitando a dieta aliada a uma atividade física, sempre é uma beleza, né? É o que todos os especialistas recomendam. Mas como é que essa dieta, de repente, para a pessoa se sentir nutrida e fazer uma atividade física com segurança, porque às vezes a pessoa, né, faz uma dieta drástica, vai fazer exercício, qual é o risco que isso corre? Geralmente quem faz a prática de atividade física tem uma necessidade de proteína aumentada.
Tá? Então é preciso balancear, é preciso distribuir a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína e a quantidade de gordura. Basicamente, como regra de alimentação saudável, são 6 refeições ao dia. Mas se o paciente, por exemplo, vai fazer uma refeição às 6 da manhã, por exemplo, e o pré-treino dele acaba sendo 0, ele acaba tendo prejuízo, porque o corpo não vai buscar só da gordura, ele acaba buscando também do seu músculo. Então, você acaba tendo fadiga muscular, né? E acaba perdendo, além de gordura, músculo também. Tá? Lembrando, cada quilo de músculo que eu tenho a mais, eu acelero o meu metabolismo, eu consigo queimar mais gordura. Então, é importante que a distribuição do peso esteja entre músculo e redução de gordura. A gente continuando nesse assunto da academia, tem muita gente que assiste o Bom Dia Tocantins direto da academia enquanto está malhando, então para você vai essa dica. Por exemplo, quem faz exercício cedinho, que é muita gente, quem está na academia, ou às vezes até quem faz exercício na rua, uma caminhada, faz aí, por exemplo, 5, 6 horas da manhã. Como é que tem que ser essa alimentação antes e como é que ela tem que ser logo depois do treino, especificamente para esse pessoal aí da madrugada? Tá, então assim, alimentos de fácil digestão, evitar leite, que o leite é um alimento mais indigesto, consumir um carboidrato, de preferência um carboidrato integral, para não fazer pico de insulina. Então você tem uma absorção mais lenta durante a sua atividade física. Um pão integral, uma torrada integral, uma banana com granola, com canela, são boas opções. Um queijo branco associado ao pão integral. Você tem que ter um carboidrato. Algumas pessoas ainda não conseguem se alimentar pela manhã. Nesse caso, é necessário que a gente suplemente. Daí a gente tem alguns módulos de carboidrato que a gente pode estar acrescentando para que a pessoa não faça em jejum total. No pós-treino, o que você precisa? Você tem que entender que as suas fibras foram lesionadas durante um treino. Então, o que é necessário? É necessário que você coloque proteína. A proteína tem essa função de construção muscular, de recuperação. Então, você pode daí depois pode fazer uma vitamina, sendo leite, fruta, aveia. Você pode consumir iogurte, queijos também, que são boas fontes de proteína. Alguns ainda que buscam um aporte de músculo maior, ainda comem frango desfiado, né? Ovo, clara de ovo. Batata doce. Mas basicamente é a proteína. A batata doce como pré-treino é excelente. A gente tem aqui, para a gente encerrar, tem uma pergunta do Mauro que chegou pelo QVT, eu acredito que seja relacionada ao IMC, né? Ele diz que tem 49 anos, pesa 98 quilos, não mandou a altura, mas ele pergunta qual o peso ideal para ele e como atingi-lo. Acredito que ele deva estar preocupando porque já está chegando na casa dos 50, né? E aí, para esse pessoal que já está dos 50, 60, qual que é a orientação e como que o Mauro pode calcular o IMC dele em casa? Então, Mauro, o IMC você tem que calcular com a sua altura. Você pega o seu 98 e divide pela sua altura ao quadrado. O peso está muito relacionado com a altura também, porque uma pessoa que tem 60 quilos e tem 1,60 m, ela vai estar dentro da sua faixa de normalidade, aí no seu limítrofe. Mas se ela tiver 60 quilos e 1,80 m, ela vai estar magra. Então, é muito relacionado com a sua altura. E com relação aos cuidados, né, se já está vendo que tem uma barriguinha a mais, já está vendo que está acima do peso realmente, o peso está subindo na balança, eu falo que regra básica de alimentação saudável é se alimentar a cada 3 horas, evitar os períodos prolongados de jejum. Hoje em dia nós temos uma gama de alimentos saudáveis e todo mundo é bem informado, porque você entra na internet, você lê revistas, a alimentação é mencionada a todo momento. Então a gente sabe o que é certo e o que é errado. A única diferença é que a gente não sabe como equilibrar. Daí nesse ponto só realmente um profissional capacitado para orientar. Mas no café da manhã sempre consuma carboidratos integrais, como eu disse, uma fonte de vitaminas e minerais, como por exemplo uma fruta, um copo de leite, um iogurte e basicamente em todas as outras refeições, almoço e jantar, carboidrato, vitaminas e proteína. Tá, joia. Obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia. Eu que tá aí as agradeço. dicas, a gente conversou com a nutricionista Paola Guerra.